sim. Aleluias. Feche seus olhos. Glória seja dada ao nome do Senhor. Nosso Deus e Pai, nós queremos adorar o Senhor, Pai, nessa noite, ó Deus, e apresentamos a Ti esse momento de louvor, de adoração ao Teu santo nome. As canções que foram ministradas, os instrumentos tocados, ó Deus, também os dízimos e as ofertas, tudo para a honra e para a glória do nome do Senhor. Ó Deus, que o Senhor esteja abrindo as janelas dos céus e derramando as bênçãos do Senhor sobre o teu povo nessa noite, Pai, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, fale conosco, ministra, ó Deus, a palavra do Senhor aos nossos corações, no nome de Jesus Cristo, amém e amém. Amém. Eu convido você, abra sua Bíblia comigo. As crianças vão sair bem devagar. Sua Bíblia bem aberta aí, 1 Timóteo, capítulo número 1. Meu Timóteo sumiu da Bíblia, só correndo aqui. Cadê o Timóteo? Timóteo. Isso. Capítulo 1, amém? Aleluia. Vamos ler a partir do primeiro versículo, para ficar fácil a nossa compreensão. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. A Timóteo, verdadeiro filho, na fé, graça, misericórdia e paz de Deus, da parte de Deus, Pai, e de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesse ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensine outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promove discussões do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas dessas coisas, perderam-se em loucacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utilizar de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas, matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros, e para tudo quanto se opõe à sã doutrina, segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na minha incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas, por essa mesma razão, me foi concedida misericórdia para que, em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade
e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal e invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Até aqui. Amém? Então Paulo traz, já logo aqui no início da sua carta, que ele deixou o seu discípulo chamado Timóteo em Éfeso para disciplinar aquela igreja, doutrinar aquela igreja, para trazer àquela igreja a consciência da sã doutrina, porque haviam infiltrado alguns indivíduos ali que estavam semeando ali dentro coisas que não eram convenientes à palavra do Senhor, que estavam contrários às Escrituras. Então, logo no início, você vê aí no versículo 4, é bom você deixar a sua Bíblia bem aberta, para que você possa acompanhar. No versículo 4 nos fala assim, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa o amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Bom, nós já vimos logo aqui no início, nesse versículo de número 4, que estava acontecendo ali falsos ensinamentos. O versículo de número 3 deixa isso bem destacado, pessoas que estavam ensinando e se preocupando simplesmente para fazer o que ali? Falando sobre fábulas, sobre genealogias sem fim. E essas genealogias, esses ensinamentos, essas fábulas, elas não ensinavam nada, só confundia a mente do povo, sabe? Só confundia, porque ficavam ali, ou seja, não aprendiam nada, não doutrinavam. Como a questão da genealogia, né? Eu fico até imaginando eles reunidos ali, não, porque eu sou da tribo de Naphtali, né? Porque eu sou da tribo de Dan, porque eu não sei o que tem, porque o meu pai casou com fulano, que era filho de fulano, que era de Beltrano, e nessas genealogias intermináveis, e não só isso, mas também as fábulas que eles traziam e ficavam aquelas discussões, e um pouco mais à frente, Paulo até chega a chamar a atenção, olha, eles falam de coisas que eles mesmos nem sabem o que estão falando, não sabem nem o que estão afirmando, ou seja, não tem nem conhecimento, né, do que estão dizendo, mas estão ali o quê? Só promovendo dissensões, só promovendo discussões, só promovendo debates tolos, sabe, queimando material à toa, desgastando material à toa, e não só isso, levando o povo à incredulidade, levando o povo a afastar dos caminhos do Senhor. Por quê? Eu sempre digo aqui na igreja, Satanás, ele não está muito preocupado em destruir a sua fé, só dele contaminar já é o suficiente, Então, atrapalhar o plano de salvação é complicado. Então, Satanás ele tem uma estratégia muito sábia, né? Porque ele não é tolo, ele é um anjo caído. Então, ele conhece muito bem do que ele precisava. Lá no Antigo Testamento foi assim. O rei Baraque chamou lá Balaão e falou assim, olha, eu preciso destruir esse povo, vai lá e amaldiçoa o povo. E ele vai pela primeira vez, não consegue, vai pela segunda, não consegue, pela terceira. Chega um momento que ele fala assim, olha, só tem um jeito de destruir esse povo. De quê? Faz aí uns banquetes, chama as meninas, faz uma festa e chama eles para a festa. E daí a pouco o povo caiu no pecado, ou seja, o pecado ele entrou e contaminou. Se nós formos ali no banheiro, pegarmos uma gotinha da privada com um pinga-gota e uma gotinha só colocar aqui e der para você beber, você vai tomar? Ninguém vai, mas Satanás ele precisa só disso. Então estavam esses homens astutos com essas fábulas, com esses ensinamentos. Então há duas interpretações. Essas fábulas seriam os mitos gnósticos, né? Doutrina das emoções. Então é só emoção, né? E hoje em dia o que a gente mais vê é o quê? Cultos ou ajuntamentos que promovem mais o quê?
Emoção, né? Quem é que vai atrás de emoção? Meninos. Paulo fala um pouco mais à frente, são levados por ventos de doutrina, sabe, pela artimanha dos homens, sabe, meninos que gostam disso, meninos que gostam de aventura, de adrenalina, de emoção, de chorar, de apagar as luzes e pintar tudo de preto, sabe, colocar aquele sonzinho lá, e para tocar lá na alma, e são as doutrinas das emoções, aquilo que Paulo combatia lá atrás, que João combatia lá atrás, que os pais da igreja combateram, estão nos dias de hoje. Que isso, pastor? São cultos só para promover a emoção. E não só isso, as discussões, as dissensões dentro da igreja. Então, muitos estavam com as suas lendas, né, do Talmud, as suas fábulas, e o povo ficava encantado com aquilo. E nós temos que tomar muito cuidado com isso. Sabe aquelas pregações que não ensinam nada, que não falam da cruz, que não falam da santidade, que não falam da ressurreição, que não falam do nome de Jesus, mas aquelas mensagens que o camarada começa a pregar e vai contando história, e vai contando história, e vai contando história, e quando chega ali fora, o povo, que mensagem! Eu tenho acompanhado um pastor, eu estou encantado como que o homem prega, mas prega muito. Eu comecei a ficar até com vergonha. Eu falei assim, gente do céu, eu já não prego nada mesmo, não sou pregador, mas eu fiquei apaixonado, eu estou acompanhando, eu estou aprendendo muito com ele. Ele mostra, ele ensina, e o foco é ministrar a palavra do Senhor. Então esses camaradas, Paulo está escrevendo aqui, olha, deixei você em Éfeso para demonstrar certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Então, pessoas que estavam ensinando outra doutrina. Que doutrina? Doutrina da emoção, doutrina do sentir, doutrina do correr atrás de coisas vãs, sabe? E que não edificam, mas que só promovem discussões e contendas dentro da casa do Senhor. Verso 5, ora, a intenção da presente admoestação visa o amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Então ele fala no início, eu deixei você ir para esse objetivo. E o ensinamento, ele tem que nos levar ao amor, a uma consciência pura, a uma consciência tranquila, ou seja, a santidade. Termos isso das nossas vidas, nós precisamos do evangelho simples e do evangelho puro, e um pouco mais à frente nós vamos ver isso, e o tema da mensagem para essa noite é a graça que salva o pior dos pecadores. É a graça que salva o pior dos pecadores. Mas há uma doutrina, há um evangelho que está condicionando o povo a permanecerem nas suas vidas medíocres, nas suas vidas cheias de pecado, sem arrependimento. Com o quê? Com as doutrinas das emoções, com as genealogias, e dando isso para o povo. Mas nós precisamos ser confrontados com o evangelho, nós precisamos ser confrontados com a palavra de Deus, porque quando há o confronto, quando nós somos confrontados, o pior dos pecadores, ele é salvo e ele é liberto. É isso que você precisa, é isso que nós precisamos. Nós não precisamos de doutrinas ou de mensagens que vão massagear o nosso ego e que vai nos deixar acomodados com os nossos pecados, com as nossas vidas infrutíferas e pelo contrário, correndo o risco de estarmos duplamente mortos, como o Judas descreve. Esses que estão aí ensinando estão duplamente mortos, e nós devemos estar atentos com respeito a não morrermos, a desviarmos dos caminhos do Senhor, a não entendermos realmente qual é o propósito da mensagem da cruz, como nós pregamos na última vez, quando Isaías ele entra em crise, né, que era a mensagem, né, a angústia do pregador, que vai entregar um evangelho simples, e o povo fala assim, isso aqui não dá. Tanto é que ele mesmo falou assim, olha, não tinha beleza, não tinha formosura, o que nós estávamos pregando. Ele pergunta a Deus, Senhor, quem é que vai crer, Senhor? Um negócio assim, tão simples, o que nós estamos pregando não tem beleza, não tem formosura, está lá pendurado na cruz, Senhor, ele põe um parafuso. Ultimamente, aqueles que estão preocupados com a mensagem da cruz,
entra em crise. Porque se prega, e daí a pouco vem um, faz um cospe fogo ali, uma unção do pé ali, uma busca de pecados que já foram perdoados, e a igreja, o povo vai atrás. Cuidado com essas genealogias, com esses ensinamentos. Então a graça de Cristo salva, transforma e leva o pecador à adoração. Quem reconheceu o seu pecado e confia em Cristo, experimenta a graça que salva e vive para a glória de Deus. Paulo deixou isso bem aqui destacado para nós. Ele, pior dos pecadores, mas experimentou a graça e agora está vivendo para o louvor de Deus. Então o desafio para nós é esse, sabe? Arrependermos dos nossos pecados, sim, considerarmos somos pecadores, somos falhos e erramos, e o Senhor me perdoou, e eu vou viver agora para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então Paulo relembra seu passado como perseguidor da igreja, para mostrar que o Evangelho é o poder de Deus para salvar o pecador. A sua vida é prova de que ninguém está além do alcance da graça divina. Então ele fala assim: olha, eu sou o pior dos pecadores e fui salvo por essa mensagem. Não existe uma outra mensagem que salva o pecador. Não existe psicologia, a psicanálise, técnicas de PNL, ou seja, não existe remédio nesse mundo a não ser a graça do Senhor Jesus, que transforma o mais vil dos pecadores em uma pessoa honrada e honrosa, que vai dar testemunho do nome do Senhor, que vai viver para Ele. Não existe isso. Então cuidado, tenho dito, você tem que sair ali fora e falar assim: olha, esse negócio está travado aqui dentro da minha garganta. Sabe, essa mensagem, ela me confrontou, e ela tem que nos confrontar, ela tem que... quando nós olharmos, sabemos que o Senhor está presente, ou seja, nos confronta, sabe, mexe com as nossas vidas, e tem que ser assim, não é massagear o nosso ego, não é nos levar a um êxtase, não, é um culto racional, que agrada a Deus, é crescer na graça, mas também no entendimento, no conhecimento do Senhor, sabe, não é ser levado por emoções, mas é ser levado por aquilo que está escrito na palavra do Senhor, porque é elas que testificam do nosso Senhor Jesus. Ela é lâmpada para os nossos pés. Então nós devemos estar atentos. Você não vai abrir a Bíblia aqui, vai sair uma energia daqui de dentro e vai pegar você e vai deixar você no tipo, não. Eu vi a palavra, praticar a palavra, viver essa palavra. Então Cristo, ele veio ao mundo para salvar os pecadores. E lá no versículo de número 15 é onde nós vamos ficar mais concentrados nessa noite. Mas o verso 6 ainda nos fala assim: olha, desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loucacidade frívola. Perderam de quê? Daquilo que ele já estava ensinando, do Evangelho puro, simples, verdadeiro, desse Evangelho que nos leva a viver uma vida. Olha só, a intenção, o propósito da presente administração visa o amor que procede do coração puro, de consciência boa e de fé sem hipocrisia. E desviando-se algumas pessoas dessas coisas, perderam-se loucacidade, ou seja, frívola, ficaram loucos, ficaram doidos, estavam recebendo a porção verdadeira, mas não quero isso não. Então eles desviaram, foram atrás dessas coisas, fábulas, genealogias, congressos disso, congresso daquilo, congresso daquilo outro, congresso de transformação, congresso, hoje tem um tal de imersão, né? É imersão, tudo é imersão. Olha como é que a gente é tudo cheio de modinha, né? Tudo cheio de modinha. Aí vou fazer um congresso, como é que vai ser? Imersão, tem que ser imersão, tá? Se não tiver imersão, não vale. Tudo é imersão. Eu fico olhando assim e falo assim, eu fico imaginando Paulo. Olha, vamos fazer um congresso de quê? Do reteté. Vai ser técnica de ganhar alma para Jesus, de renovação, de caça a fantasma, né? De como expulsar demônio. Tem que fazer uma técnica, tem que fazer um seminário de imersão de como cura espiritual, de expulsar demônios, sabe? Eu fico imaginando Paulo
O que é a ordem de Jesus? Vão, prega, ensina, aquele que crê está salvo, quem não crê, está o quê? Está condenado. Coloca as mãos sobre os enfermos, expulsa os demônios, não é? Na casa que te receber, entra, prega, que não receber, bate com ele, depois vai embora. Aí nós fazemos o seguinte: não, você tem que fazer um mapeamento espiritual. Tem que fazer, para ver onde que está o capeta, porque a sua vida não vai para frente, meu querido. Por que a sua vida não dá certo? Por que a sua vida não desenrola? Por que você não prospera? Por que você não casa? Por que você não até descasa? Tem um troço errado aí. E aí vai atrás lá de quem? De quem pecou. Porque a gente tem que colocar a culpa em alguém. E nós somos habilidosos com isso. E já vi lá do Éden. Foi a mulher, foi a serpente, foi isso. E nós temos que fazer vasculhar o passado, caçar quem é que pecou. Por que eu estou nesse negócio aqui? Quem é que fez a coisa errada? Não, eu pequei. Eu pequei. Não vamos ser pobre, vai ter rico, vai ter desrico, despobre. Porque uns ficam ricos, outros ficam pobres, outros deixam de ficar rico, fica pobre. Uns vão para a miséria, outros levantam da noite para o dia. E Deus vai abençoando, Deus vai transformando. Mas nós vamos chegar lá no céu. Jesus falou: pobre você vai ter que ver. Não, mas eu tenho que fazer técnica de entender, uma imersão, para entender aonde é que está a pobreza na minha família. Pelo amor de Deus. As genealogias. Meu pai era filho de fulano, filho de fulano, filho de fulano, filho de fulano. É a palavra. Cristo então veio ao mundo para salvar os pecadores. Fiel é esta palavra. Olha que coisa maravilhosa. O versículo de número 15. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então essa palavra, ela é fiel, ela é justa, ela é verdadeira. Qual que é o propósito de Jesus? Salvar o pecador. Onde está um pecador, Jesus está nos mandando ir. Seja no meio das multidões, seja lá no poço, Jesus estava salvando os pecadores. Jesus estava levando essa mensagem de salvação, de libertação. E essa é a ordem que Ele nos deu. E nós devemos entender: fiel é a palavra e digna de toda a aceitação. Não existe um outro evangelho. Não pode ter uma outra doutrina como eles estavam fazendo no versículo de número 3. Ensinando uma outra doutrina. Como também no livro de Gálatas havia povos judaizantes que entraram ali dentro com uma outra doutrina, e Paulo chega a dizer: não é outra coisa, ou seja, um outro evangelho. Isso é maldição, porque eles chegaram ali: você é filho de quem? Imagina só, com a prancheta na mão, filho do Jacó, do sei o que tem, do Joconias, da Mariazinha, do Josézinho, até chegar lá no Abraão. Então você passa para cá, baixa a calça aí, você é circuncidado? Se não for, tem que ser circuncidado. Não são essas coisas. Agora, a palavra de Deus, Paulo deixa bem claro, ela é fiel. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais penetrante de qualquer espada de 2 gumes. Penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir as intenções, os propósitos do coração. Então é a palavra que transforma, não são genealogias, não são congressos, não são o caçar coisas que já foram apagadas e foram perdoadas. Mas é a palavra do Senhor. Uma vez que eu entender que a palavra de Deus, ela é justa, ela é pura, e ela é que transforma, eu estou satisfeito. O maná é isso aí todos os dias, a palavra do Senhor, e é suficiente para as nossas vidas, para nos manter vivos durante essa peregrinação, enquanto nós estamos aqui na terra. Quando nós inventamos alguma coisa mais, queremos carne. Lembra lá das codornizes do deserto? E então o Senhor mandou codornizes e o povo comeu. E aí começaram a morrer. Então, quando o povo ele quer fábulas, doutrinas,
deixa a fiel palavra de lado, o povo começa a desviar, o povo começa a afastar dos caminhos do Senhor, o povo começa a se perder, o povo começa a corromper e vai morrendo. Está aí. E começam então a práticas de loucacidade frívolas. A gente vê aí hoje, através dos canais das redes, pastores que eram grandes pregadores, hoje estão aí defendendo, inclusive, coisas que Paulo está condenando aqui, que Paulo está acusando aqui. Entre o versículo 8 e o versículo 11, entendeu? Tem coisas que os homens, hoje, pastores que antes condenavam, hoje estão aprovando, abriram as portas das suas igrejas, estão dando palestras, estão dando seminários, são defensores dessas práticas que aqui estão, que Paulo está dizendo para não praticar, porque a lei foi dada para ir contra essas práticas, esse tipo de gente, mas não, muitas dessas práticas hoje elas são louváveis. Então nós devemos estar atentos. Por quê? Porque vão entrar em loucura. Desviou do caminho do Senhor, da palavra do Senhor, vai atrás de outras coisas, começa então a praticar loucuras. A gente olha e fala assim: eu não acredito que fulano está fazendo isso, porque de tão louco que é. Fiel é a palavra. Então Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. O evangelho é verdadeiro e digno de aceitação. Então, ou nós aceitamos o evangelho como ele é, ou do contrário, nós vamos mergulhar em loucuras, vamos viver loucamente, mas precisamos dessa palavra, porque é ela que transforma, digna de aceitação. A missão de Cristo foi salvar, não foi massagear ego, não foi fazer cafuné em nós, mas foi simplesmente para nos salvar. Todos necessitam de salvação, do menor ou maior dos pecadores. Paulo se intitula: eu sou o maior dos pecadores. E é para isso que Jesus veio, para salvar. Então a maioria, ou a maior necessidade do ser humano, é reconciliar-se com Deus por meio de Cristo. E Paulo, lá na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 18, nós lemos aqui no início do culto que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo com Ele. Então nós pecamos, nós ofendemos a Deus com os nossos pecados, e Ele que veio até nós para nos reconciliar com Ele. Ele veio para pagar o preço, perdoando os nossos pecados, porque cada um se desviou pelo seu próprio caminho. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Deus procura em todo Israel um que se coloque na brecha e não acha ninguém. Por quê? Todos desviaram, e Deus olha, então Deus ele vem ao nosso encontro para nos resgatar, para nos reconciliar com Ele. E muitos de nós estão assim: não vou não vou não, agora não, quem sabe um dia. Mas esse tempo ele vai acabar. Né, Vanderlei? Hoje pela manhã nós vimos que há um tempo de Deus, mas esse tempo ele acaba, ele fecha. Amém? Então, a maior necessidade do ser humano é reconciliar-se com Deus por meio de Jesus Cristo. Não tem outro jeito. Não existe fábulas. Temos que tomar muito cuidado com os entretenimentos. Creia na palavra de Deus e exija a palavra de Deus. A graça, ela alcança o pior dos pecadores. Olha só o verso 15. Fiel é a palavra, digno de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do quais eu sou o principal. Mas, por essa mesma razão, me foi concedido misericórdia, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo, e quantos hão de crer nele para a vida eterna. Olha que coisa maravilhosa. Então, Deus não só salvou Paulo, pior dos pecadores, mas usou Paulo como um modelo de quê? De salvação, de graça, de como que o amor de Deus pode alcançar o mais vil dos pecadores. Então esse é o amor de Deus.
Essa é a graça do Senhor que perdoa, sabe, aquela pessoa que você menos imagina, o Senhor vai lá e salva. Então, ele fala, dos quais eu sou o principal. Paulo reconheceu o seu passado, mas exalta a graça de Deus. Ele reconheceu, sou um pecador, eu persegui a igreja, eu blasfemei contra o nome do Senhor, todas essas coisas eu até fiz, mas eu fiz a minha loucura. Estava cego, estava morto, mas a graça de Deus, ela me alcançou, e não só me alcançou, ela me faz agora um modelo para outros que vão crer no Senhor Jesus Cristo. Então olha só, a graça do Senhor perdoa o passado, perdoa todo o seu passado. Olha lá, se a graça do Senhor, ela perdoa todos os meus pecados, inclusive do passado, e a palavra de Deus fala assim, o Senhor lança no lago do esquecimento dos seus pecados, então eu não posso voltar lá para buscar pecado, já fui perdoado. Então por que eu vou ficar questionando por que a minha vida está dando errado, se meus pecados já foram perdoados? Por que eu tenho que entender, buscar lá se o meu pai, minha mãe, minha avó, minha tia, meu avô, bisavô, cachorro, papagaio, periquito, quem é que pecou? Eu. E os meus pecados já foram perdoados. Segundo os Coríntios, fala que nós somos nova criatura. Sou nova criatura. Então eu tenho que seguir. Eu tenho que caminhar, irmão, eu tenho que acreditar nisso. Se eu não crer nisso, aí eu vou crer em fábulas, crer em doutrinas erradas, crer em falsos profetas, falsos ensinamentos. A palavra fala, eu pequei, sim, Paulo disse, mas o Senhor me perdoou. O Senhor me perdoou, está perdoado. Se eu disser que não fui perdoado, eu estou falando que ele é mentiroso. Porque se nós confessarmos ao Senhor os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e nos purificar de toda iniquidade. Glória a Deus, graças a Deus. Então ele perdoou o meu pecado, o pecado do passado, e ele transforma também o meu presente. Então não é só o passado, o meu presente. Por quê? Porque agora eu sou nova criatura, eu sou um novo homem. Eu antes vivia perseguindo a igreja, matando, prendendo. Hoje não estou levando palavra de fé, palavra de salvação, palavra de transformação, abrindo igreja, fechando centros de macumba, de pemba, não sei quem está entrando nas cidades, ganhando almas para o Senhor. É isso que Paulo fazia, ganhando almas para o Senhor. A vida de Paulo foi assim, ele gastou e se deixou gastar na obra do Senhor. Isso era o presente dele todos os dias, viver a palavra do Senhor, praticar a palavra do Senhor. Então ele transforma o meu presente, perdoa o passado, transforma o presente e dá esperança para o futuro, porque Jesus é a nossa esperança. Antes vivíamos como loucos, mas agora nós temos a certeza da vida eterna. É o nosso futuro, é o que nos aguarda. O profeta fala de um novo céu e uma nova terra. Jesus disse, ó, na casa de meu pai há muitas moradas. Então nós temos essa certeza, essa é a esperança. Ele não só transformou o passado, perdoando os meus pecados, mas ele está transformando o meu presente e também está me prometendo e me dando a garantia de que eu tenho algo lá na eternidade, de que lá na frente tem algo muito glorioso. É o que ele diz em uma das suas cartas em Coríntios, que nós não caminhamos pelo que nós vemos, mas nós caminhamos pelo que é espiritual, porque o que vemos é passageiro, é temporal, e que não se vê é eterno, é espiritual, é incorruptível. É para lá que nós estamos indo. Então nós temos a certeza da nossa vitória. O autor de Hebreus capítulo 12 ele fala, deixando todo o peso, todo o embaraço e avançando e olhando firmemente para o autor e o consumador da fé, olhando para frente, fala de futuro, fala da nossa chegada nas mansões celestiais, fala que nós temos lugar garantido, sim, lá no céu. O Senhor vai dar uma pedrinha para outro, vai dar uma pedrinha para outro, vai colocar o nosso nome nas colunas da casa do Pai, vai escrever, vai pichar aquele negócio com o seu nome, com o meu nome, vai nos abençoar dizendo que ali é o nosso lugar, é a nossa morada. Aleluias! O Senhor vai escrever. Aleluias! Então nós temos um futuro garantido de morar
para todos sempre com o Senhor. Nenhum pecador é maior, meu querido, que a graça de Cristo. Tem hora que a gente fica meio confuso, né? Tem uns pecadores aí, fala, esse cara converteu? Converteu. Rapaz, mas não dá para acreditar. Fulano converteu? É. E para servir de modelo para outros. Quando Paulo fala lá na igreja, a igreja dos Gálatas, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. O cara foi ousado. Por 2 vezes ele fala isso. Segue meu exemplo, olha como que eu caminho, né? Segue meus passos, segue meus imitadores, como eu estou imitando a Cristo. Por que ele fala isso? Porque ele já revelou. Ele foi perdoado, ele foi transformado, e ele foi transformado para quê? Para ser modelo, para ser testemunho. Imagina quando Paulo perseguia, quando a notícia chegava, Paulo chegou na cidade. Imagina o corre. Imagina só, quem vai no culto? Paulo está na cidade. Não estou nem falando de jogo de Brasil, mano. Paulo chegou na cidade para prender, para matar, para levar preso. Era o terror. Quando disseram que Paulo converteu, ninguém acreditou. Levaram ele para a igreja, o povo ficou todo mundo desconfiado. Eu até imagino, na minha cabecinha aqui, né? A semana passada o pastor Josarinho falou assim, na minha cabecinha. Eu olhei, cabecinha? Cabecinha tem eu. Você fala para ele lá, né? Então, eu fico imaginando na minha cabecinha. Aquelas pessoas com medo, desconfiados, alguns olhando onde estava a porta para sair correndo, porque vai ver que ele era um emboscado. Porque ninguém acreditava na conversão daquele homem. E ele converteu, e não só converteu, virou um padrão, virou um modelo. E não só isso, mostrando que a graça de Deus salva o pior dos pecadores. Que coisa maravilhosa. Então não existe tamanho de pecado para o Senhor. Ele perdoa. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. A vida transformada torna-se testemunho. Então Deus salvou Paulo para servir de exemplo aos que haveriam de crer. Então nessa história, a nossa história deve revelar a paciência, o amor e o poder transformador de Cristo. Então eu tive um encontro com o Senhor. O que as pessoas elas têm que ver na minha vida? Elas têm que ver uma nova pessoa, não é? Como que Paulo converteu e ele não mudou? Continua matando, continua roubando. Paulo não roubava, né? Isso aí, força de expressão aqui. Perseguindo a igreja, matando. Como que eu converti e eu não mudei? Eu tenho que mudar. E coisas que tem que prevalecer na minha vida é justamente o que? Isso, consciência tranquila, amor. Olha, o amor que procede de um coração puro, de consciência boa, de fé sem hipocrisia, sem falsidade. Ele é crente na igreja, ele é crente em casa, ele é crente no trabalho, ele é crente em qualquer lugar, dá testemunho, então as pessoas olham e falam assim, aquilo ali é realmente um cristão, realmente aquele ali é uma pessoa que converteu, que foi transformada, que foi liberta, que foi salva. Então, você converteu, amém, mas você tem que ser modelo para os outros. Você tem que ser modelo na sua casa, você tem que ser modelo lá no trabalho, na escola, onde você estiver. As pessoas vão olhar e vão falar assim, realmente, aquele ali converteu. Eu já falei algum tempo atrás, a primeira igreja que eu pastoreei foi no Nova Esperança. Então eu já estava pastoreando a igreja e lá tinha um membro que a gente trabalhava junto. Nós trabalhávamos juntos na oficina de pintura, aqui no bairro Cidade Nobre. Então o que acontece? Quando dava a hora das meninas passar, a porta saía da escola, esse irmão corria para as moças, para ver as moças, sem mexer com uma, mexia com outra. Ele trabalhava mais próximo da porta, porque ele era mecânico, e a mecânica ficava mais na porta, e a lanternagem de pintura ficava no fundo. Então ele ficava ali, não podia ver uma moça, e ele, fio para cá, aquele negócio tudo. E aí um dia tem uma discussão lá na porta da oficina, o patrão, o irmão do patrão, e aí ele falou assim, eu sou crente. Aí eles olharam assim, você é crente, irmãos? Eu abaixei lá atrás na hora, de vergonha. Eu abaixei, fiquei quietinho lá. Ele falou, você não é crente não. Você não pode ver uma moça passar aqui na rua, você está mexendo com ela, rapaz. E ele, mas com a cara mais de sem vergonha, rindo. Aí virou assim, aquele lá, e contou lá para o fundo da oficina. Só estava ele lá. Aquele lá é crente.
Olha o peso desse negócio. Olha a responsabilidade disso. Mas por que ele enxergou isso? Por causa das ações, por causa do testemunho, do proceder ali. Então ali eu estava sendo um modelo para eles de cristão. Já o outro, um péssimo modelo, um falso modelo, um falso cristão. Um péssimo testemunho. Se dependesse daquelas pessoas serem salvas por causa do testemunho daquele irmão, essas pessoas não seriam salvas. Se dependesse do meu, nas palavras deles, tá, irmão? Não estou me exaltando, não. O testemunho. Eles seriam salvos, porque eles estavam olhando ali o testemunho de um e de outro. E tudo para a glória do nome do Senhor. Então eu tenho que entender que quando eu tenho uma vida transformada, tem que haver testemunho. A nossa história deve revelar a paciência, deve revelar o amor, o poder, a transformação que Cristo fez na minha vida, sim, todos os dias. A graça, ela conduz também o que? A adoração. Então, olha só o verso 17, rapidinho aí. Assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Aquele que antes perseguia a igreja, que blasfemava do nome do Senhor Jesus, que prendia e matava os que criam no Senhor Jesus Cristo, agora ele está dando glórias, está louvando, ele está glorificando o nome do Senhor. Eu acredito que foi assim com muitos de nós, que antes éramos blasfemos e puros pecadores, mas quando nós encontramos o Senhor, nós agora nos tornamos modelo, e não só isso, modelo para os outros, mas nós vivemos uma vida de quê? De adoração, de glória. O nosso viver diário vai testemunhando e vai glorificando o nome de Deus, vai exaltando o nome do Senhor, porque a palavra de Deus nos diz que em Cristo Jesus nós somos o bom perfume de Cristo, tanto para aqueles que se perdem, quanto para aqueles que são salvos. Ou seja, as pessoas, elas vão perceber o seu testemunho, elas vão sentir o cheiro, o perfume de Cristo na sua vida e vão identificar o Senhor Jesus Cristo. Amém? Aleluia! Então nós somos sim o bom perfume de Cristo, e aí há glórias para o nome do Senhor, aí há adoração ao nome do Senhor. E Paulo questiona uma das suas igrejas dizendo assim: olha, o nome do Senhor é blasfemado entre os homens por causa do vosso mau testemunho. Mas quando nós damos um bom testemunho, o nome do Senhor é glorificado, o nome do Senhor é exaltado. Aleluia, que coisa boa, que coisa maravilhosa. Então, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra, glória e louvor para todos sempre. Quem compreende a graça termina glorificando o nome do Senhor. Então olha só, eu conheci a graça do Senhor. Antes era um pecador, o mais terrível dos pecadores. O Senhor perdoou os meus pecados. Agora o Senhor está transformando a minha vida. E como é que eu vou terminar a minha jornada? Glorificando o nome dele todos os dias, e terminar a minha jornada exaltando o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Então disse, nós vamos estar para todo sempre diante do Senhor e dizendo glórias, glórias, glórias ao Cordeiro vivo que tirou todo o pecado do mundo, que venceu. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. É assim que nós vamos terminar a nossa jornada. Como Paulo chega a dizer: eu combati um bom combate, encerrei a carreira, mas eu guardei a fé, exaltando e glorificando o nome do Senhor. Como que eu vou terminar a minha jornada aqui? Como que você vai terminar essa sua jornada, essa sua caminhada cristã? Paulo passa do pecado à graça e da graça à adoração. Era um pecador, agora vira um modelo de crente e vai então à adoração. Então, meu querido, reconheça seu pecado, receba Cristo como Senhor, Salvador da sua vida, viva para a glória de Deus. Amém? Aleluia. Viva para a glória de Deus. Então chegamos ao final dessa mensagem. Eu quero que você medite um pouco. E a pergunta que fica é: em qual lugar dessa história você está? De pecador ainda, vivendo na vida de pecado?
uma vida já transformada, ou uma vida está só estagnada, ou ela está no processo de transformação, de mudança, de metanoia, de mudança de mente. Não é uma metamorfose. É o que algumas pessoas até ensinam para ir afora, é isso. Você vai participar disso, daquilo, que você vai ser transformado. Você é uma largata, vai ver uma borboleta. Uma transformação é na mente, é metanoia, não é uma metamorfose. Quando muda aqui, aí muda tudo. Amém? E a gente está fazendo, tem muitas pessoas que estão querendo fazer o contrário. Por isso que tem a hipocrisia, veste uma roupa de crente, né? Que é a transformação. Uma flor que transformou, mas não tem uma metanoia. Precisa dessa metanoia para chegar então a essa transformação verdadeira. Talvez você tenha se identificado como o apóstolo Paulo. Quem sabe você hoje olha para a sua vida e pensa: pastor, se o Senhor soubesse tudo o que eu já fiz, não me chamaria para Jesus. Tem pessoas que ficam assim: tá, pastor, mas eu pequei tanto. Deus perdoa. Se você já aceitou Jesus, você já está perdoado. Você só precisa tomar posse disso e acreditar. A boa notícia é que Cristo, o mesmo Cristo que salvou Paulo, ele continua salvando hoje. Então a cruz, ela tem todo o poder. O sangue de Jesus ainda purifica todo o pecado, e a graça do Senhor ainda alcança o mais perdido, o mais terrível dos pecadores. Esse é o poder do Evangelho. Por isso que Paulo fala lá aos Romanos: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Que coisa maravilhosa. E fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Charles Spurgeon, ele foi pregar em uma cidade e começou a pregar, mas aí ele precisava fazer um evento, um culto evangelístico. Então ele foi ver um auditório que coubesse mais ou menos umas 5.000 pessoas. Então ele foi, chegou, não tinha ninguém, ele dobrou os joelhos, fez oração, 30 minutos orando. Daí a pouco ele levantou e foi ver se a acústica da igreja era favorável, ou seja, a acústica daquele auditório, se era favorável, porque naquela época não havia microfone. Então eles contavam com a acústica da igreja. E aí ele levantou, depois de orar por 30 minutos, e ele recitou isso: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Aí ele virou para o outro lado e recitou o mesmo versículo: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, ouvindo a acústica. E ele foi embora. Quando foi daí alguns dias o evento, o culto, e muitas almas se converteram, muitas almas se converteram. Passaram-se, me parece que 20 anos, e ele foi fazer uma visita ao hospital, uma pessoa que estava muito enferma, e visitando, era um crente, e orou com aquele irmão, e perguntou a ele como é que tinha sido a conversão dele. E ele falou assim: olha, pastor, naquele dia que o senhor foi ver aquele auditório, o senhor dobrou o joelho, o senhor não me viu, mas eu vi o senhor, eu fui contratado para mexer nas instalações, o senhor não me viu, mas eu te vi. Na hora que o senhor falou, fiel é a palavra e digno de toda aceitação, essa palavra entrou no meu coração, e ele aceitou o Senhor Jesus Cristo, porque a palavra do Senhor tem poder para salvar o mais terrível dos pecadores. Então Jesus nos salvou. Eu quero convidar os diáconos, a equipe de louvor, vem aqui à frente. Nós vamos apresentar os elementos da ceia. Amém? Aleluias. Você crê na palavra do Senhor? Eu acredito que sim. E por isso que você está aqui nessa noite. Continue firme nessa palavra. A palavra do nosso Deus, ela registra esse poder maravilhoso de Jesus Cristo.
A palavra que se encontra lá em Coríntios, o capítulo de número 11, o verso 23, nos fala: porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: esse meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebeis em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Porque quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém? Aleluia. A palavra do Senhor nos diz: se nós confessarmos ao Senhor, Ele é fiel e justo para nos perdoar. E o texto aqui fica claro: examine o homem em si mesmo. Então examine você. E assim, coma do pão e beba do cálice. Deus soberano, nesse momento, Pai, nós queremos apresentar o pão nessa noite, que está simbolizando aqui o corpo do Senhor Jesus. Está simbolizando, ó Deus, esse alimento para as nossas almas. Esse corpo que foi entregue ali no Senhor Jesus, Ele já havia declarado que Ele é o pão vivo que desceu do céu. Aleluia! E que a carne dele deveria ser comida, e aquele que não comesse não teria participação com Ele. E nós estamos trazendo a memória que o sacrifício do Senhor Jesus. A tua palavra nos diz que o sangue do Senhor nos purifica de todo pecado. E nós apresentamos o pão e o suco da uva, simbolizando que o sangue do Senhor, o Deus que fez a expiação pelos nossos pecados. E somos agora nova criatura. Glórias a ti. Louvado o teu nome. Amém. Os diáconos, por gentileza, fique à vontade. Você que vai participar da ceia, se coloque de pé. Você que é membro de uma igreja, está nos visitando, é crente do Senhor Jesus, batizado, está em comunhão com o Senhor, fique à vontade para estar participando da ceia nesse momento. Amém?